Nós vamos então prosseguir na nossa série de estudos bíblicos, usando como roteiro a Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos estudando o capítulo 25. E o capítulo 25 trata a respeito da igreja, ok? Hoje chegamos ao quarto parágrafo deste capítulo a respeito da igreja. Então, deixe-me ler aqui o quarto parágrafo. Depois a gente vai então comentar e explicar o ensino da confissão de fé nesse parágrafo. Diz o seguinte, o parágrafo: esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Sempre lembrando que Igreja Católica, nesse texto, não é uma menção ao catolicismo romano, não é denominação catolicismo romano. Católica significa universal. Então, Igreja Católica aí é a igreja de todas as épocas, em todos os lugares. São os eleitos de Deus, não é? Que já viveram no passado e já estão na glória com o Senhor. Os eleitos de Deus que hoje estão unidos a Cristo. E os eleitos de Deus que ainda nem sequer foram unidos a Cristo, não é? No tempo e no espaço, serão ainda chamados. Essa é a Igreja Católica, a Igreja Universal. Você percebeu, certamente, que esse parágrafo trata tanto da visibilidade quanto da pureza da igreja. Então, qual é o assunto deste parágrafo? O assunto desse parágrafo é a visibilidade da igreja e a pureza dela. Bom, acho que a pilha aqui está. Ok, muito obrigado. Não sei se é o Caleb, se é o Samuel, mas muito obrigado assim mesmo. Muito bem. Então, sobre a visibilidade da igreja. Vamos conversar um pouco sobre a visibilidade da igreja. Nós já aprendemos aqui que a gente pode falar da igreja visível e da igreja invisível, não é? Podemos falar da igreja visível e da igreja invisível. Sempre lembrando que nós não estamos falando de duas igrejas. Há uma só igreja. A igreja é una. Quando a gente fala da visibilidade da igreja e da sua invisibilidade, nós estamos nos referindo a dois aspectos da mesma igreja, não é? Então, tem um aspecto que é visível e tem um aspecto que é invisível. Por quê? Porque a igreja, sendo um empreendimento divino, a igreja ela é algo sobrenatural. Ela transcende, não é? A realidade que nós podemos ver e perceber com os sentidos.
Por isso ela é uma realidade misteriosa, portanto, invisível. A gente se refere à igreja como corpo místico de Cristo. Isto é, o corpo misterioso de Cristo. Então, há essa dimensão da igreja que é invisível, sobrenatural, transcendente, espiritual. Mas a igreja tem também uma dimensão histórica. Ela se manifesta na história, no tempo, no espaço. Portanto, ela é também visível. Ela se manifesta de maneira visível. Então tem que ter isso em mente. Não é um empreendimento deste mundo. Não é isso que Jesus Cristo disse? Que ele disse que se referindo a nós, a sua igreja, ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Não é? Não são do mundo, mas estão no mundo. Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo, mas há uma manifestação histórica concreta deste reino no mundo. Para a gente entender essas duas dimensões da igreja, talvez fosse útil a gente usar uma metáfora que eu acho que ajuda, não é? Jesus usou uma metáfora para falar da igreja. Aliás, hoje nós já nos lembramos de duas metáforas aqui. Nós cantamos um hino a respeito de uma metáfora da construção civil. Então, falamos que a igreja é um templo que Deus está construindo e a pedra mais importante dessa construção, a pedra fundamental, é Jesus, e os crentes são pedras vivas que o Senhor está encaixando nessa construção. Essa é uma metáfora que Pedro usa, não é? Para falar da igreja, para a gente poder imaginar a igreja. Mas o Wildeir leu conosco um texto que usa uma outra metáfora. Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos e o meu pai é o agricultor. Ele está falando da igreja, não é? Então, Jesus disse que a imagem que ele usou para que nós pudéssemos imaginar essa realidade abstrata que é a igreja, é a imagem de uma árvore frutífera, uma parreira de uvas, uma videira. Então, uma videira lembra-nos que a igreja é um organismo vivo, é uma realidade espiritual não percebida pelos sentidos. É por isso que Jesus precisa usar essas imagens para ajudar a gente a perceber coisas que a gente não perceberia se não fosse por meio da imaginação. Jesus está aí mexendo com a nossa imaginação. Imaginação é um recurso interessante. A gente às vezes só fala de imaginação como se fosse coisa fantasiosa, não é? Mas a imaginação é um recurso. Você pode imaginar coisas que são reais. Então, o que Jesus está fazendo aí é provocando a nossa imaginação. Quando ele usa uma imagem de uma videira, ele está ajudando você a imaginar uma realidade espiritual, a igreja. E esta imagem que Jesus usa sugere para nós que a igreja é um organismo vivo, não é? A nossa conexão com Jesus e uns com os outros é análoga
a conexão dos ramos de uma videira com a videira. Não é assim que ele diz? Olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, é uma conexão orgânica, não é? Uma conexão orgânica, vital. Flui vida, não é? A seiva, não é? Das raízes passa pela videira, alimenta os troncos, os ramos, e essa vida resulta em produção de fruto. Isso é um organismo, é algo vivo, não é? Então a igreja é uma realidade assim, uma realidade viva, misteriosa, conexão orgânica. A igreja é um organismo. Mas a igreja é também uma organização, não é? É uma organização, é uma instituição organizacional. Já que nós estamos usando aqui a imagem de uma árvore que sugere organismo, vamos pensar numa árvore que sugere organização. Pense numa árvore de Natal, um pinheirinho de Natal, que você monta no final do ano lá na sua casa, pendura lá, organiza, né? Pendura lá os enfeites e tal, e etc. A conexão daqueles enfeites com o pinheirinho de Natal não é uma conexão orgânica, vital, natural, é uma conexão artificial, não é verdade? Não tem vida ali, não é? Não tem vida. É apenas uma organização, não um organismo. Você consegue fazer a diferença entre organismo e organização? Então, uma árvore de Natal lembra uma organização. Uma videira lembra organismo. A igreja é organização ou organismo? As duas coisas. Ela é um organismo, mas ela se torna visível por meio da organização. Ok? Então, ela é ao mesmo tempo invisível e visível. Organismo e organização. Então, o que os nossos irmãos estão dizendo aí? Eles estão dizendo aí que esta visibilidade que a igreja ganha por meio da organização, ela pode ser ora mais nítida e ora menos nítida, não é? Ali, na segunda parte, que nós não grifamos ainda, mas vamos grifar e conversar sobre ela, diz que as igrejas particulares, isto é, as igrejas locais, são membros da Igreja Católica. Então, nós somos uma igreja particular. Nós somos uma igreja local. Nós somos parte da Igreja Universal Invisível. Portanto, aqui nesse local, nós temos uma manifestação visível da igreja invisível. Nós somos parte dessa igreja invisível e aqui a igreja ganha visibilidade por meio da organização. Nós temos até uma estrutura física aqui, nós temos um prédio. Então as pessoas aqui do bairro podem visualizar a presença da igreja aqui. Ela é invisível, mas a organização dá visibilidade a ela. Não é? Então, esse templo aqui, essa estrutura, e aí está escrito ali na frente, o nome dela é Igreja Presbiteriana Iguaçu. As pessoas passam aqui e visualizam a presença da igreja aqui. Oi.
Pois é, então foi organizada em 77, essa comunidade local, essa igreja particular, que é um núcleo, que é membro da Igreja Invisível. E por ser uma organização, ela ganha visibilidade nesse local. O templo, a estrutura. No domingo aqui, sobretudo no domingo, na reunião, aí ela ganha visibilidade. Quando os crentes se reúnem aqui para adorar, né, ela fica mais visível. Aí nós podemos até visualizar, não é? Durante a semana, cada um no seu canto, nós estamos misturados aí no meio da população da cidade, comprando nos mesmos supermercados, andando nos mesmos ônibus, estamos aí. Aí ela fica assim um pouco invisível aí, porque está misturada, né? Mas aí no domingo, quando ela na dispersão, ela fica um pouco invisível. Aí, quando ela se reúne, ela ganha visibilidade. E nós temos a estrutura organizacional, as sociedades internas, nós temos um conselho, a junta diaconal, toda essa estrutura dá visibilidade à igreja. Então, consegue fazer a diferença? Organismo e organização. A igreja é um organismo, portanto, invisível, mas ela ganha visibilidade por meio da organização. Agora, o que os nossos irmãos estão dizendo é que essa visibilidade, ora ela é mais nítida, ora menos nítida da igreja. Por exemplo, existem países que não permitem a organização da igreja. A igreja existe nesses países. Na Coreia do Norte, a igreja existe lá. Não tem zero organização, mas o organismo está lá, tem crentes lá. Alguns até no campo de concentração, presos por causa da sua fé, prestando serviço forçado ao Estado. Entendeu? Lá ela tem pouca visibilidade, mas ela está lá. A igreja está lá. A igreja invisível está lá. Então, dependendo da circunstância, dependendo da situação, a visibilidade, não é? É maior ou menor. Em muitos países, ela não pode ter estruturas organizacionais. Não pode ter estruturas físicas. Não podem promover reuniões como nós fazemos aqui. Nós vimos o reverendo Osni falar conosco a respeito de reuniões no deserto para poder, não é? Ou então na China, os crentes se reúnem assim despistadamente na casa de alguém, pouca gente, ou se encontra no shopping, na cafeteria para conversar um pouco sobre a fé, trocar impressões, não é? Orar baixinho ali juntos. A igreja está lá. Um tanto quanto invisível, mas está lá. Então, entenderam que a visibilidade pode ser ora maior, ora menor, não é? Muito bem. Agora, a segunda parte diz aí que as igrejas particulares ou locais, que são membros dela, isto é, da Igreja Católica, católica naquele sentido que eu já disse, são mais ou menos puras. Então, nessa segunda parte, nós estamos vendo a respeito da pureza da igreja. Então, elas são mais ou menos puras. Quem insere uma pessoa
na igreja invisível, no corpo místico, misterioso de Cristo. Aqueles que foram inseridos ali, na igreja invisível, foram inseridos por quem? 1 Coríntios 12, 13. Alguém leia para nós. 1 Coríntios 12, 13. Então, Paulo está dizendo aí que todos nós, quer gregos, quer judeus, fomos batizados, inseridos, iniciados no corpo de Cristo por quem? Pelo Espírito Santo. Então, a igreja, enquanto organismo, ela é formada pela ação do Espírito Santo que insere a pessoa no corpo de Cristo. E na organização, a pessoa é inserida na organização por quem? Mateus 28, 19. O que diz Mateus 28, 19? Quem deveria batizar aqueles que ouvissem o Evangelho e aceitassem a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo? Essa palavra é dada aos apóstolos, não é? Os primeiros líderes da igreja. Então, quem insere a pessoa na organização é a liderança da organização. No caso nosso aqui, que somos presbiterianos, essa inserção é competência privativa do conselho da igreja. Então, você que está parte da organização aqui, você foi inserido na igreja por meio do conselho. O conselho decidiu inserir você na igreja, como organização. E como organismo, você foi inserido por obra e graça do Espírito Santo. O ideal é que a pessoa esteja não somente na organização, mas também no organismo. Mas como o conselho, no nosso caso, a liderança da igreja, ou a própria igreja, como organização, é feita de seres humanos falhos, podem ser inseridos na organização pessoas que não foram inseridas no organismo. Está claro isso? Não é? Então, a igreja, por causa disso, ela será mais ou menos pura, não é? Não apenas por causa dessa possível falha da liderança na organização, mas até porque mesmo aqueles que nasceram de novo e pertencem ao organismo, eles ainda trazem consigo a presença do pecado, não é? Nenhum de nós está pronto ainda. Nenhum de nós está livre da presença do pecado. Portanto, a igreja será mais ou menos pura. Nós vamos ver daqui a pouco que nós nunca teremos desse lado da eternidade uma igreja perfeita, 100% pura, não é? Por causa desses dois fatores que eu mencionei. A liderança pode inserir na organização pessoas que não nasceram de novo, e mesmo aqueles
que, tendo nascido de novo, foram inseridos, ainda trazem consigo a presença do pecado. Então, a igreja pode ser mais ou menos pura. Agora, qual é o critério, não é? O que determina o grau de pureza ou de impureza da igreja, segundo a nossa confissão de fé? Então diz aí, ó, que as igrejas particulares podem ser mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho. Então, esse é o primeiro critério. É o primeiro critério que determina a pureza ou a impureza de uma igreja local. De que depende a pureza de uma igreja local? Ela depende da maior ou menor pureza com que o evangelho é ensinado e abraçado. Então, a pureza da igreja depende da pureza do evangelho ensinado e abraçado. Uma igreja local é mais pura quando o evangelho verdadeiro é ensinado e abraçado. O que significa o evangelho verdadeiro? Quando a pregação desta igreja é centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Quando a pregação desta igreja é centrada na salvação pela graça por meio da fé somente. A pregação autêntica do evangelho é aquela pregação que adverte sobre o pecado, mas também consola com a graça redentora de Cristo. A pregação autêntica do evangelho, ela não omite verdades difíceis e impopulares. Então veja bem, uma igreja local, ela é mais ou menos pura conforme a pureza da mensagem ensinada e proclamada ali. Por exemplo, o apóstolo Paulo ficou assim, abismado com o tipo de evangelho que os gálatas estavam ensinando e abraçando. Lembram lá? Abra sua Bíblia aí, Gálatas 1:6. Alguém leia. Olha, Paulo está dizendo que o que estava sendo ensinado lá, estava sendo pregado lá nas igrejas da Galácia, não era o verdadeiro evangelho, era um outro evangelho. Qual era o problema lá? O problema era a impureza do legalismo. Quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, você vai perceber lá que a mensagem, o evangelho que estava sendo anunciado e abraçado pelas igrejas da Galácia, era um evangelho que exigia das pessoas o cumprimento de certos preceitos judaicos, sobretudo a circuncisão. Qual é o problema com esse evangelho? Esse evangelho é um evangelho centrado no desempenho das pessoas e não na pessoa e na obra de Cristo.
o que estava sendo ensinado é que para ser aceito por Deus, a pessoa tinha que cumprir certos preceitos judaicos, sobretudo a circuncisão. Paulo disse: isso é impureza. Esse evangelho não é o evangelho verdadeiro, esse é um outro evangelho. Então, percebe? A mensagem não estava sendo centrada na pessoa e na obra de Jesus, mas estava sendo centrado no desempenho do fiel. Isso é legalismo, não é? Pessoas que é uma mensagem que passa aquela ideia de que a nossa relação com Deus é a seguinte: Deus dá certas coisas para a gente fazer, e se a gente tiver um bom desempenho, Ele nos aceita. Se o nosso desempenho não for bom, então Ele não nos aceita. Isso não é o evangelho da graça. Percebe? Então, o que Paulo está fazendo ao escrever aos Gálatas? Ele estava lidando com impureza da igreja. Então, a igreja pode ser mais pura ou menos pura. Então, legalismo é uma das impurezas, não é? Hoje não é difícil a gente perceber nos púlpitos mensagens que a gente percebe que não é o evangelho, não é? Mensagens motivacionais, uma mensagem de autoajuda, não é? Dicas para que as pessoas possam vencer por si mesmo os seus problemas. Então, deixar de pregar o evangelho verdadeiro, segundo a nossa tradição, torna uma igreja local menos pura ou mais impura, não é? Qual é o outro fator ali que é mencionado para a pureza da igreja? Então, a igreja será menos ou mais pura conforme nelas é administradas as ordenanças. Então, esse é um outro fator. A nossa tradição reformada entende que os sacramentos, as ordenanças, precisam ser ministradas de maneira adequada, não é? O que são os sacramentos? São aqueles ritos que o próprio Senhor instituiu para, por meio deles, comunicar a sua graça ao seu povo. É por isso que a gente chama os sacramentos de meios de graça. E nós sabemos pela Bíblia que Jesus instituiu 2 sacramentos apenas, 2 ritos, por meio dos quais ele comunica graça ao seu povo. Irmãos, a igreja tem uma tendência enorme de inventar ritos que pretendem ser comunicadores da graça de Deus. Por exemplo, hoje já não dá mais porque as televisões hoje, mas antigamente tinham pregadores do rádio e da TV que mandavam as pessoas colocar um copo d'água sobre o rádio ou sobre a TV, e ele fazia lá o seu ritual, as suas orações, e a pessoa tomava aquele copo d'água para ser agraciada por Deus. Isso é inventar uma ordenança, um rito, um sacramento que não comunica graça. Você vai encontrar em certos setores do cristianismo, por exemplo, levar uma peça de roupa, uma foto
de um ente querido que você gostaria que ele recebesse uma bênção. Enfim, ele é alcoólatra, está dominado pelo álcool. Aí você leva lá a roupa ou a foto para o missionário orar e tal. Isso é ministrar de maneira completamente equivocada os meios de graça. Ou então, acontece muito, não é? Um rito, fazer um rito aqui para fogueira santa, não é? Às vezes em acampamentos de jovens faz muito isso, manda você escrever um pecado no papelzinho e tal, e jogar na fogueira aquele pecado para, não é? Ou então colocar um pedido de oração no balão cheio de gás, para o balão subir e levar o seu pedido. São ritos que pretendem abençoar o povo de Deus e que, de fato, segundo a nossa tradição, são impurezas administrar esse tipo de coisa ao povo de Deus. Ou, no catolicismo, nós temos vários sacramentos, dentre eles a extrema unção, que é aquele rito que vai ajudar o fiel a enfrentar o último inimigo, a morte. Então, vai lá e faz aquele rito. Então, uma igreja local, ela pode ser mais pura ou menos pura, conforme a mensagem pregada, a ministração dos sacramentos, não é? A nossa tradição entende também que está implícito aí na ministração dos sacramentos o exercício da disciplina eclesiástica. Isso está implícito aí também. Então, uma igreja mais pura é aquela igreja que leva a sério, que trata com seriedade, claro, com amor cristão, o pecado dos seus membros, não é? Então, por meio desses sinais aí, você pode verificar uma igreja mais pura ou menos pura. E, finalmente, além da mensagem, além dos sacramentos, o culto celebrado publicamente, mais puro ou menos puro, não é? Além da mensagem, além dos sacramentos, a pureza da igreja depende da maior ou menor pureza do culto público. Como é que impurezas acontecem no culto? Então, por exemplo, quando nós inserimos no culto público elementos sem base na Escritura, não é? E podem ser até coisas legítimas, não é? Como encenações teatrais. Algum problema com encenação? Não. Mas no culto é inserir no culto algo que torna o culto impuro, não é? Danças coreografadas, algum problema com dança? Não, não tem um problema, não é? Mas não é parte do culto. Enfim, quando a gente tem o foco em agradar as pessoas, o foco no entretenimento, transformando o culto num evento show, o culto deixa de ser uma audiência com Deus e acaba sendo afetado por impurezas culticas. Então, vejam bem, a igreja, ela é ora mais visível, ora menos visível, ela pode ser ora mais pura, menos pura, dependendo desses fatores mencionados aí.
E essas duas coisas estão entrelaçadas, não é? Porque a impureza da igreja acaba prejudicando a sua visibilidade também, não é? Às vezes eu fico olhando certos grupos que se denominam cristãos, e eu fico olhando o culto, as práticas, eu fico me perguntando se aquilo é cristianismo, se é espiritismo, se é humanismo, não dá para discernir, não é? A impureza é tal que a visibilidade da igreja fica prejudicada, não é? Então, isso pode acontecer. Ok? Tranquilo aí? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma discordância? Então, vamos lá. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então, veja bem, as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Aquilo que eu disse ainda há pouco, não é? Você não vai encontrar desse lado da eternidade uma igreja perfeita. Então, se você estiver procurando uma igreja perfeita, pode tirar o cavalinho da chuva. Não tem, não é? Não vamos encontrar nenhuma comunidade local de crentes que não tenha algum tipo de impureza. Primeiro, porque na organização você vai encontrar incrédulos. E mesmo os crentes ainda não foram totalmente aperfeiçoados. Então, não existe uma igreja perfeita. Então, tem crente que fica aí pulando de galho em galho procurando uma igreja perfeita. Não vai encontrar, não é? Porque não há essa possibilidade. Por exemplo, a gente tem uma tendência de idealizar a igreja primitiva, né? Oh, a igreja primitiva! Havia lá, inclusive, uma comunhão de bens invejável e tal. E realmente, o mover do Espírito ali era uma coisa muito bela. Mas no meio desse mover do Espírito, tinha Ananias e Safira lá, não tinha? Lembram da história? Hipócritas, não é? Então, você nunca terá uma igreja que seja 100% pura, não é? Deste lado da eternidade. Mas algumas igrejas têm se degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Irmãos, a igreja, na época da Reforma, chegou a um grau tal de impureza que foi necessário que irmãos se levantassem e a reforma acontecesse, não é? E desde então, o lema da nossa tradição é Igreja Reformada, sempre se reformando. Muita gente entende isso errado. A gente acha que a igreja reformada sempre se inovando, trazendo novidades. Mas não é essa a ideia. A ideia é a igreja reformada, que ela nunca mais se permita chegar a um ponto tal de impureza que precise de uma intervenção tão radical. Nós precisamos sempre estar tratando das impurezas. Porque pode chegar nesse ponto de deixar de ser uma verdadeira igreja e se tornar uma sinagoga de Satanás. Pense comigo, é mais ou menos o seguinte, você tem lá gasolina, aí você batiza a gasolina com solvente lá, põe
uma porcentagem de solvente. Ainda é gasolina, né? Tem um percentual de solvente e tal, mas percentual pequeno. Mas se você acrescenta um pouco mais de solvente, acrescenta um pouco mais de solvente, vai acrescentando solvente, vai chegar num ponto que deixa de ser gasolina, não é verdade? Então, se a impureza não for tratada, corrigida, vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, chega numa situação tal que você diga, isso aqui não é mais uma igreja. Isso aqui agora é uma sinagoga de Satanás. É isso que está sendo dito aí. Então, algumas têm se degenerado a esse ponto, não é? Mas, vejam bem, não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Embora a igreja possa chegar a graus tais de impureza, nós temos a garantia bíblica que Deus não ficará sem testemunho sobre a terra. Então, haverá sempre um remanescente fiel. Muito importante, a doutrina do remanescente fiel. Em tempos de apostasia, em tempos de juízo de Deus sobre o seu povo, ele sempre preserva um remanescente fiel. Sempre haverá um remanescente fiel. Lembra dos dias de Elias? Que Elias teve aquela sensação de que não havia mais fiéis. Mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. E Deus mostrou para Elias que havia um remanescente fiel, não é? 7.000 são os joelhos que não se dobraram a Baal. Então é sempre assim. Lembra do chamado de Isaías, lá no capítulo 6? Deus chama Isaías, ele tem aquela visão lá, não é? Deus chama Isaías e, não é? Quem enviarei? Quem há de ir por mim? E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus mandou Isaías pregar, mas disse para ele, olha, você vai pregar, ninguém vai ouvir. Ninguém vai dar crédito à sua mensagem. Deus haveria de julgar o seu povo e torná-los surdos à mensagem de Isaías, endurecer o coração deles para discipliná-los. Isaías pergunta, Senhor, até quando? Lembra? Abra lá para você ver. Isaías 6, 11, 12, 13. Isaías 6, 11, 12, 13. Ó, Isaías dizendo aí, ó. Então disse eu, até quando, Senhor? E o Senhor respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Então, Deus está aí ameaçando o seu povo com um juízo, prometendo punir o seu povo, mas ao mesmo tempo dizendo que assim como acontece com uma árvore que é decepada, fica um toco que depois brota novamente, ele promete que ficaria um pequeno remanescente fiel. Então, a doutrina do remanescente fiel nos garante que, mesmo que
impureza possa invadir a igreja, sempre haverá um remanescente fiel. Entenderam aí? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então, igrejas podem ser mais ou menos puras, não é? E vimos agora nesse parágrafo que desse lado da eternidade nunca teremos uma igreja 100% pura. Algumas podem se degenerar tanto que se tornam sinagogas de Satanás. Mas Deus sempre haverá de preservar um remanescente fiel. Finalmente, parágrafo 6. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado, filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Irmãos, esse parágrafo, que é o último parágrafo desse capítulo, não é? Esse parágrafo trata da doutrina de Jesus Cristo como o único cabeça da igreja. Agora, esse parágrafo faz uma afirmação bastante controversa, não é verdade? Diz aí que o Papa de Roma não é cabeça da igreja coisa nenhuma, e eles dizem aí, de maneira muito dura, dizendo que ele é o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. São termos que a Bíblia usa, tanto em João quanto em Paulo, não é? Para falar do anticristo. Essa é uma afirmação muito, muito controversa. Mas, como entender isso? Irmãos, estou dizendo que é controversa, porque em nenhum lugar na Escritura afirma ser o Papa de Roma o anticristo. Em nenhum lugar. Até porque o papado é uma instituição bem posterior, não é? Bem posterior. Então, quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, não existia o papado ainda, né? Isso é bem posterior. Então, a gente não tem na Escritura nenhum texto que faça essa afirmação. Então, por que é que os nossos irmãos colocaram isso aí na confissão de fé? Algumas igrejas reformadas, inclusive, para ordenar os seus pastores, lhes permitem abrir exceções quanto a isso aí, não é? Na subscrição da confissão de fé. Mas eu acho que é possível entender isso aí se você fizer um esforço para entender o contexto. O contexto em que esse parágrafo foi redigido era um contexto de crítica à autoridade papal, não é? Então, esses irmãos viviam num contexto de questionar a autoridade papal como o cabeça da Igreja Universal, católica, não é? Então, o que eles estão dizendo aí, que a Igreja Universal tem um único cabeça, que é Jesus, e isso é muito claro. Jesus Cristo disse que ele tinha outras ovelhas, está lá no Evangelho de João, não é? Capítulo 10, que ele tinha outras ovelhas, que ele haveria de trazer todas essas ovelhas, outras além daquele aprisco que é Israel, e que ele haveria de reunir todas essas ovelhas e haveria um só rebanho e um só pastor. Paulo, escrevendo
aos Colossenses, diz que, Colossenses 1,18, que Jesus Cristo foi dado como cabeça da igreja. Portanto, ele é o único cabeça, ele é o supremo pastor, o único pastor da igreja. Então, eles estão questionando esta reivindicação de autoridade papal. Mas por que eles dizem que ele poderia ser considerado como o anticristo? Não a pessoa, mas a instituição, isto é, o papado, não é? É que o prefixo anti, por exemplo, anticristo, ele indica duas coisas. Ele indica não apenas a ideia de oposição, mas a ideia de competição. Então, anticristo pode ser entendido dessas duas formas, como um opositor ou como alguém que se coloca no lugar de, não é? Um competidor, um Cristo alternativo. Então, veja, por exemplo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, e a gente termina aqui. Segundo aos Tessalonicenses, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Então, oposição. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, não apenas um opositor, mas alguém que se coloca no lugar de. Então, é por isso que os nossos irmãos entendem que o papado é um tipo de anticristo, não é? Porque na época estavam perseguindo aí os fiéis que lideraram o movimento da reforma e que tomava para si esta reivindicação de ser o cabeça da Igreja Universal. Então, o ponto aí nesse parágrafo é que Jesus Cristo é o único cabeça da igreja. Ele é o único pastor. Todos os demais líderes são apenas auxiliares dele, não é? Então, às vezes, eu digo isso aqui para irmãos, né? O pessoal diz, meu pastor. Não, eu digo, o seu pastor é Jesus, eu não sou seu pastor. Eu sou apenas auxiliar dele, não é? Mas o único pastor da igreja é Jesus. Assim a gente termina, então, o capítulo 25, que trata da igreja.